Bom, vamos lá, vou começar essa mini aula fazendo algumas perguntas, só para você reconhecer se isso também acontece aí com você, e claro que depois eu vou te ajudar a lidar com essas questões. Primeira pergunta que eu quero te fazer, você já se sentiu sobrecarregada com os pesos da tua família? Então com coisas que os outros esperam de você, ou então com compromissos, obrigações, situações, coisas que você tem que cuidar da sua família, do seu sistema familiar? Você já se sentiu de alguma forma incapaz, insuficiente, como se mesmo você fazendo o seu melhor, muitas vezes desde criança, tentando dar o seu melhor, tentando mostrar para os outros o seu melhor, nunca é bom o suficiente, sempre rola ali uma comparação ou então uma cobrança, desde as notas da escola até o nossa, mas você já devia ter feito tal e tal e tal coisa da sua vida, não é assim que cria filho, nossa, é esse o teu trabalho. Tudo isso que muitas vezes a gente ouve aí ao longo da vida e que sem perceber isso vai deixando algumas marcas. A gente pode não concordar com uma frase, às vezes até reagir, mas ficou uma marquinha lá dentro. Outra pergunta, você já se sentiu completamente deslocada da sua família, rejeitada, como se você não encaixasse em lugar nenhum? É olhar para o lado e enxergar pessoas estranhas, como se aquilo tudo não fizesse o menor sentido, como se você tivesse caído realmente da cegonha naquela família. Você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? A família não faz sentido, eu aqui não tenho sentido também, a vida acaba ficando sem sentido. Você já viveu alguma dessas situações? Bom, se você disse que sim, você já viveu e que já se identificou aí com os exemplos que eu trouxe, tá na hora de você olhar para a sua vida, para você, para o seu sistema, para sua família, colocar todo mundo em ordem aí no lugar, para que você tenha força para seguir em frente e criar a sua vida de sucesso. Eu tô falando aqui de sucesso no relacionamento, sucesso no trabalho, sucesso nas amizades, sucesso na forma de se ver, de se reconhecer, de ter espaço, de ter voz. Tudo isso só acontece quando você tem tempo, tem força, tem energia para olhar para você, para sua vida e para o seu caminho. Porque enquanto você estiver gastando força, tempo e energia de vida olhando para tudo aquilo que a sua família não te deu, ou então olhando para tudo aquilo que a sua família te causou de dor, ou então esperando algum tipo de aprovação e reconhecimento que provavelmente nunca virá, principalmente enquanto você esperar por isso, enquanto você ficar esperando ali um lugar para pertencer, um grupinho para ser igual, quando você estiver esperando que as pessoas simplesmente parem de te sobrecarregar e pedir coisas, ou então jogar obrigações em cima de você enquanto elas não cuidam das obrigações dela, tudo isso que acontece na vida de quase que a maioria das pessoas, na maioria das famílias, você só vai conseguir direcionar a tua força para cuidar bem da tua vida e ter sucesso quando você sair de todos esses lugares, de todos esses espaços em que tem uma relação muito íntima com a necessidade de pertencimento de aprovação, ao mesmo tempo em que você tenta fazer pelos outros e acaba se sobrecarregando, e enquanto isso permanece com aquela ferida da rejeição e da insuficiência abertas ali o tempo inteiro. Como que a gente resolve isso? Bom, nesse ponto a constelação sistêmica pode ajudar e muito. E é nessa hora que eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu não sei se você me conhece, meu nome é Priscila Fernandes. E eu já estudei muita coisa, uma das minhas graduações é de filosofia, então pensa na pessoa inconformada com a vida, que gosta de estudar e que ficou procurando soluções, mas em tudo que é lugar, até cair nas constelações sistêmicas. De longe, foi a ferramenta que mais me ajudou a liberar esse tipo de situação e de desgaste com esse tipo de situação para viver a minha vida. Foi a ferramenta que me autorizou a viver a minha vida enquanto eu estava ali numa fase de olhar para trás, de achar que estava injusto, de achar que estava errado, que eu não tinha o meu lugar, que eu não era reconhecida. E só quando eu realmente olhei para minha vida e falei, então, ninguém vai fazer por mim, não é mesmo? Quando eu recuperei esta autonomia sobre a minha vida, aí eu consegui me colocar melhor, dizer sims, dizer nãos, entender qual é a diferença deste sim e deste não, quando eu devo dizer sim. É um sim verdadeiro comigo? É um sim que eu realmente quero? Ou é um sim aguardando a aprovação do outro? É um sim de moeda de troca? Se eu fizer isso por ele, ele vai gostar mais de mim. Mas será que vai mesmo? E muitas vezes não dá certo esse tipo de troca. Então eu comecei a dizer sim para aquilo que verdadeiramente era sim. Eu passei a dizer muito mais não. Não sou obrigada a conviver com esse tipo de pessoa. Não sou obrigada a aturar esse tipo de situação. Não sou obrigada a estar ali porque todo mundo vai, sendo que eu vou sair destruída e sem energia daquele encontro familiar, por exemplo. E muitas vezes, quando se fala de constelação, as pessoas têm uma visão quase romantizada. Ai, que bonitinho, porque daí a família vai se amar. Não, não vai. Família de margarina não existe na vida real. Aquilo ali é só marketing. Na vida real, o que a gente tem são relações complicadas que a gente precisa resolver da melhor forma dentro da gente. Então, cada um resolve dentro. Se for possível melhorar o convívio, porque eu melhorei dentro, ótimo. Se não for possível,
manter este convívio, porque a cada tentativa de convívio eu me machuco mais, tenho que voltar pra cá e rever, e lamber as feridas e resolver tudo de novo. Tem alguma coisa errada aí. Então a primeira lição aqui pra você: sentiu tudo aquilo que eu te falei no começo dessa conversa? Você precisa resolver isso dentro de você. E honrar pai e mãe, resolver questões familiares, resolver questões com os nossos antepassados, lidar com a família não significa conviver. Tira essa visão romantizada da tua cabeça de que tudo vai ficar lindo comercial de margarina. Não vai. Quando você olha para esta realidade de uma forma muito direta, isso traz um alívio gigante. Aí você começa a criar espaço dentro de você para resolver. Se o convívio lá na frente for possível, ótimo. Se não for, não é uma obrigação. Você não vai ter falhado se você não conseguir conviver. Agora, você vai ter falhado com a sua vida se você não resolver tudo isso dentro de você. A proposta da constelação sistêmica, principalmente na minha visão, é dar espaço para que cada um tenha seu lugar e que tudo esteja resolvido aqui dentro. É isso que importa. O convívio vai ser reflexo disso se for possível, se o outro também quiser. Se não, tá tudo bem, eu sigo com a minha vida, tendo o meu sucesso nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha expressão pro mundo. Tudo bem? Combinado até aqui? Primeiro ponto importantíssimo, você faz esse processo por você. Se for possível conviver, ok? Se não, tudo bem também. Segundo ponto, só você é responsável pela sua vida. Só você, não existe. Mas o meu pai não fez por mim, a minha mãe me prejudicou. Não existe isso. Lá atrás aconteceu, doeu, não tô negando o teu passado e todo o sofrimento que você possa ter tido, eu não tô invalidando isso. Só que agora, nesta fase da vida, você, uma pessoa adulta, que eu sei que é, senão não estaria aqui me ouvindo, só você tem a responsabilidade de cuidar da vida que te foi dada. Não tem mais pai e mãe para cuidar disso. Quem cuida disso agora é você. E se você ficar olhando para trás, julgando, condenando, criticando, achando que foi errado, você só tá dando mais força pro erro que já foi cometido. A gente não muda passado. O que a gente muda é a força de olhar para frente. É parar de ficar lá remoendo o passado e se virar para um futuro possível e muito melhor. Novamente a gente esbarra na autonomia. Você tem que ter autonomia como pessoa adulta de lidar com as questões do passado sem ficar presa lá, sem ter que reviver tudo isso. Você assume o daqui para frente. E como é que eu faço isso? Se a dor está aqui pulsando dentro de mim? Tem uma questão importantíssima de estado de presença, que é olhar para o que foi dor, e a dor doeu lá atrás. E o que é persistir num sofrimento. O que seu pai fez, o que sua mãe fez lá atrás. Se você está sofrendo até hoje, é porque você está revivendo uma dor que doeu lá atrás. Doeu quando você tinha 5 anos. Agora, só dói de novo porque você fica remoendo, você não deixa que o acontecimento de quando você tinha 5 anos fique no passado. Você fica trazendo ele de volta a todo momento para justificar uma vida que você não quer assumir. E eu sei que é duro ouvir isso. Eu também não gostei quando eu tive que ouvir e assumir isso para minha vida. Mas é extremamente libertador. Ouso dizer, não tem outro caminho. Ficar olhando para trás, esperando uma reparação, essa reparação não vai acontecer. Nem no teu passado e nem agora no teu presente. Só você pode lidar com o que foi da tua vida. Isso é uma forma de honrar e respeitar a sua história. Você já passou por essa porcariada toda, já aconteceu, já te marcou, já tá aí. Beleza, o que você vai fazer com isso agora? Se for olhar para trás e continuar revivendo, é uma escolha não olhar para frente. Mas é uma escolha que você e só você pode mudar. Esse movimento que a gente traz na constelação, no final, quando a gente olha para o pai e para a mãe na nossa frente, de repente a gente tem que dar as costas e ir para a vida, é um movimento muito difícil, de verdade. É difícil porque às vezes a gente está preso olhando para trás esperando algo dos nossos pais. É difícil porque às vezes a gente está olhando e querendo cuidar deles. É difícil porque às vezes a gente não sabe o que vem pela frente, né? Olhar para frente é como olhar para um abismo. Ferrou, como é que eu não vou mais pertencer ao meu sistema? Socorro. E vai, é aí que vai. Quando você dá o próximo passo e quando você vive de verdade, você está honrando toda a dor e sofrimento que veio antes. Se você é mãe, você vai saber exatamente do que eu estou falando. Você pode sofrer o que for, mas você não quer que teu filho tenha que sofrer como você. Então eu sofro agora para que ele não tenha que viver isso de novo, para que ele não tenha que repetir isso, para que ele não tenha que sofrer também. Eu sofro por ele. Isso é um comportamento muito comum entre as mães. E por que com a sua mãe seria diferente? Ela também quer ver você melhor. Ah, não, você não sabe o que eu passei, minha mãe era cruel. Às vezes as pessoas são ríspidas, são duras, são cruéis, são difíceis de lidar e de comunicar, não conseguem demonstrar carinho, cobram demais, mas tudo isso era a demonstração do afeto que ela conseguia. E que bom que hoje você consegue ver, reconhecer e expressar um afeto maior, diferente, mais acolhedor do que seus pais te proporcionaram.
mas era o que ela tinha, era o jeito dela. Isso não significa que ela quer que você se ferre. Isso significa só que ela não tinha para dar. Quando você entende isso, de novo, alívio. Poxa, então a minha mãe era rígida comigo, mas não era algo pessoal. Não era porque era eu, era porque era o jeito dela, era o que ela sabia, era como ela sabia. E isso te dá força para caminhar sem o peso da rejeição. Percebe a diferença? Doeu lá atrás, você viveu aquela situação com a sua mãe, por exemplo. Pode ser com o pai, pode ser com quem for. Ok, quando eu entendo que era o que era possível naquele momento, que por mais que eu julgue errado, eu hoje só tenho a capacidade de julgar que aquilo tá errado, porque a minha geração foi além, a minha geração, de certa forma, evoluiu. Se eu pensar o que era aceitável nos anos 80 e 90, na minha infância, o mundo hoje já é completamente diferente. Muita coisa comum, normal e aceitável naquela época é completamente repudiável hoje. Tanto na TV, quanto na criação, no convívio familiar. Cada coisa a seu tempo, as coisas mudam. E não é pessoal. Quando você entende isso, você consegue ter força dentro de você para fazer esse movimento de olhar para frente, de deixar o que passou lá atrás, de receber a força dos seus pais, mas deixar eles atrás de você e você olhar para o seu futuro e não olhar para eles cobrando, esperando ou tentando controlar alguma coisa. Eu vou trazer aqui um exemplo para ilustrar um pouco, fica mais fácil de entender. Imagina um casal onde aconteceu uma traição. Então, o homem traiu a mulher. No caso, eram pai e mãe de uma criança, então o pai traiu a mãe. Tá bom. Se seu pai trai a sua mãe, dentro de você, aquilo gerou uma dor na família. Porque, descobriu, gerou briga e teve uma série de questões ali a partir deste acontecimento. Dentro de você, você pensa, o responsável por essa dor e esse sofrimento na família foi o pai. Ele estava errado, eu não quero ser como ele. Ok. Só que tem um outro lado seu, menos óbvio, que pensa, caramba, minha mãe sofreu pra caramba. E por mais que eu fique do lado dela, eu também não quero ser como ela, porque eu não quero sofrer como ela sofreu. Dentro de você tem uma decisão. Você não quer ser como o pai, porque ele machucou sua mãe. Mas você também não quer ser como a mãe, porque ela sofreu e você não quer sofrer igual. Tudo isso é inconsciente. Mas também é inconsciente o fato de que metade de quem você é veio do seu pai. Metade de quem você é veio da sua mãe. E a gente não tem como separar isso. Você só é quem você é porque você tem o pai e a mãe. E a gente tá falando aqui de pai e mãe biológico porque foi quem deu a vida. Você só é quem você é porque você tem esse pai e essa mãe que gerou fisicamente realmente quem você é. E no lugar de julgar como isso foi feito, o que aconteceu, como eles dois viveram como casal, às vezes nem viveram, às vezes você nem conhece o seu pai, por exemplo, ou então às vezes você não conhece nem pai e nem a mãe biológicos, mas a vida só chegou até você porque eles existiram. E entender isso é importante porque não significa que você tem simplesmente que, eu tenho que aceitar os meus pais, honrar os meus pais do jeito que eles são e pronto. Eu ficava doida da vida quando falavam, tem que honrar pai e mãe. Eu falava, e se for sei lá, um assassino, um ladrão, como é que eu vou honrar isso? Eu achava um absurdo. Mas aí a gente precisa olhar para um conceito. O que é honrar dentro da constelação familiar? Não significa fazer igual. Pelo contrário, quando a gente renega algo, a chance de fazer igual, de repetir o padrão é muito maior. O que significa honrar? Significa reconhecer que aquela pessoa te deu metade de quem você é e que ali tem ferramentas, tem recursos que você pode tomar de forma ativa para si e que as suas escolhas podem ser diferentes. Então, por exemplo, meu pai é uma pessoa bem complicada, mas ele tem uma força gigantesca que ele usou para coisas que eu falei, eu não queria ser assim, né? Eu não queria precisar ser tão grossa com as pessoas, por exemplo. Por muito tempo eu fui. Por quê? Eu queria ser diferente dele e acabava sendo igual. Agora, quando eu entendi isso, eu falei, opa, peraí, meu pai tem essa força e é a mesma força que ele usa para o trabalho, é a mesma força que ele usa para conquistar as coisas, é a mesma força que ele usa para fazer, para agir em todas as áreas da vida. Eu posso pegar a ferramenta, que é a força. Eu não preciso aplicar esta força da mesma forma que ele aplicou na vida dele. E o que eu quero dizer com isso? Então, de repente, se meu pai tinha um comportamento muito difícil, mas ele era uma pessoa muito forte, eu não tenho que pegar dele o comportamento difícil, eu tenho que pegar dele a força. E provavelmente ele tinha um comportamento difícil por ser uma pessoa muito forte. É aquela pessoa que vai fazer, que vai agir. E não é fácil conviver com uma pessoa assim. Só que eu não preciso ser como ele. Eu posso receber a ferramenta que ele me deu e fazer escolhas diferentes. Novamente entra aí a questão da autonomia. Vou trazer isso para a ferramenta em si. Uma tesoura é uma ferramenta, ela tá ali, ela tem uma função, ela corta. Vamos supor que os meus antepassados usaram a tesoura para tesourar alguém. Não quero fazer a mesma coisa. Então eu posso usar a tesoura para cortar um papel e criar uma arte ali com o papel. Eu posso usar essa tesoura para cortar uma rede que estava prendendo uma tartaruga marinha.
Eu posso usar essa tesoura para cortar cabelo e fazer uma transformação na vida das pessoas, elas saírem ali super felizes com aquela imagem. Entende? Tô falando da ferramenta. A tesoura, ela corta. Ela é só uma ferramenta. Você que vai escolher o que ela vai cortar. A força que vem dos nossos antepassados é só uma força. Você que vai escolher o que você vai fazer com isso. Uma pessoa muito forte pode ser uma pessoa opressiva, que diminui os outros, que destrói muitas vidas. Mas uma pessoa muito forte pode ser justamente aquela que acolhe, aquela que ajuda, aquela que constrói. Quem vai escolher como utilizar isso é você. Quando a gente fala honrar pai e mãe, significa se conectar com isso, com aquilo que você recebeu, com a ferramenta que você recebeu. Agora, como você vai usar? Se você estiver consciente e em paz com os recursos que você recebeu, se você tiver tomado a vida, se você tiver feito toda essa lição de casa de olhar para os seus pais, provavelmente você vai usar da melhor forma. Se você se negar a olhar para isso, provavelmente você vai repetir os padrões que você nega tanto e que você quer tanto ser diferente, mas de forma inconsciente você vai acabar repetindo a mesma coisa ou fazendo o extremo oposto. Os meus pais foram muito rígidos na criação dos filhos. Então eu vou criar os meus filhos sem rigidez alguma. Eles vão fazer tudo o que eles querem. E vai gerar um outro tipo de problema. Mas são duas faces da mesma moeda. Quando você resolve dentro de você, você encontra um equilíbrio para, por exemplo, uma criação dos filhos mais assertiva, sem precisar usar essa imposição e essa força, mas dando os limites necessários para a criança. Até porque quem sente que não foi amado pelos pais, muitas vezes espera esse amor dos filhos e acaba desequilibrando as relações. A gente precisa olhar para tudo isso. É tudo muito delicado, é tudo muito sutil e é tudo muito profundo. E eu espero de verdade que essa aula até aqui já tenha te permitido olhar, rever algumas questões familiares, perceber tudo isso dentro de você e pegar algumas formas práticas de lidar com isso, recuperando a sua autonomia, tomando essas ferramentas que você recebeu dos seus pais e olhando para frente a partir de agora, cuidando de você. E se você quer aprofundar neste processo, e tem muita teoria por trás, e toda essa teoria é aplicável, é prática, é o que muda o nosso dia a dia, é o que mudou a minha forma de agir, de olhar para as minhas relações familiares e de me colocar para o mundo. Se você quer olhar para tudo isso, então eu te convido a conhecer o curso de formação em constelação sistêmica familiar, onde a gente tem toda a parte teórica explicando todo esse conteúdo a fundo, junto com toda a parte prática, tanto para quem quer se tornar constelador e aprender como realizar uma constelação, quanto para quem quer viver esse processo de transformação, vindo para as aulas ao vivo, participando dos encontros online, justamente para constelar, para tirar dúvidas, para entender um pouco mais de si e também viver o seu próprio processo prático. Eu posso te ajudar no conhecimento, na informação, na educação, e eu posso te ajudar no processo da constelação em si. A prática do dia a dia fica por tua conta, mas mesmo neste momento eu quero te dar a mão e caminhar junto com você. Por isso que a gente tem grupo de suporte no WhatsApp, por isso que a gente tem aula ao vivo. É uma forma de você manter este contato ao longo de 12 meses, aprendendo, entendendo, elaborando a sua transformação pessoal, junto com toda a formação necessária para você se tornar constelador e com todo o suporte para viver esse processo. Vou deixar o link aqui embaixo do curso de formação em constelação sistêmica familiar, onde você encontra tudo isso que a gente conversou a fundo, transforma a sua vida e também se transforma em constelador. Eu espero ver vocês nos nossos encontros ao vivo e eu espero conhecer um pouco mais da sua história e participar do teu processo de transformação.